Oi pessoal, hoje vamos refutar uma publicação do Padre José Eduardo. Ele é muito conhecido pelas suas entrevistas em podcasts famosos e entre outros programas, né? Pela internet, televisão, enfim. Ele é muito inteligente, parece que ele é doutor em teologia. Depois eu posso corrigir aqui para vocês se eu estiver errado. Mas o que eu acho interessante é que na vida acadêmica, quanto mais você estuda, mais você se especializa em um assunto. Por exemplo, na graduação, você estuda tudo relacionado a uma matéria, a uma ciência. Todas as áreas que podem se relacionar. Na pós-graduação, você especifica mais um pouquinho. Até mesmo na pós-graduação, você vai encontrar disciplinas que você não curte muito, que você não se familiariza, mesmo sendo uma especialização em um assunto que você goste. O mestrado, você especifica mais ainda. Você já vai defender você vai fazer uma dissertação. E no doutorado especifica mais ainda, porque já é uma tese sua, uma coisa nova, talvez, que ainda ninguém defendeu com argumentos, etc. Eu não sei qual é a tese de doutorado dele, mas com certeza não é demonologia. Porque para ele fazer esse tipo de comentário é uma tremenda ignorância, inclusive teológica. Ele faz uma salada de frutas. É interessante isso. Eu digo tudo isso com base numa tese de doutorado em teologia dogmática, chamada Antes que os Demônios Voltem. A publicação dele, ele postou no Facebook dia 26 de fevereiro, talvez esse ano, às 13h37 da tarde, dizendo: a alegação de que a existência do demônio não foi declarada como dogma de fé não passa de uma desculpa tão improvisada quanto cínica. Há verdades de fé que são pressupostos de toda a doutrina da Igreja e que não necessitam ser declaradas dogmaticamente. Juntamente porque são os pressupostos lógicos de todos os dogmas. Por exemplo, a Igreja nunca fez uma declaração dogmática de que Deus existe, de que há alma, de que existe a revelação divina, etc. Então vamos refutar aqui esse texto dele. Eu não tenho nada contra o Padre José, já assisti algumas aulas dele, ele é maravilhoso, ensina super bem, mas nessa postagem aqui ele está errado. Primeiro, vamos aos fatos. Vamos então analisar o aspecto dogmático ou teológico da postagem dele. Ele compara a existência do demônio com a existência de Deus. No vídeo anterior, onde eu explico sobre o demônio ser dogma ou não, eu insisto exatamente nisso, nesse fanatismo de querer defender mais o demônio do que Deus. O cristão, ele tem que defender Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A nossa fé é centralizada na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa fé não é no demônio. Nós não somos obrigados a crer em criaturas secundárias. Se elas existem ou não, é o problema delas. O que interessa é Deus. Deus existe. É nele que a gente tem que acreditar, aceitar, adorar. Sem ele nada é possível. Deus é absoluto. Como é que você coloca em pé de igualdade o Criador e uma criatura, como se essa criatura tivesse os mesmos poderes do que o Criador? Isso é absurdo, isso é até heresia. A heresia que veio, inclusive, de Platão, de helenistas, da dualidade, que é um Deus bom, um Deus mau, que tem que ter deuses antagônicos. Isso é absurdo, é heresia pura. Como eu já expliquei no vídeo anterior, e eu não vou precisar repetir aqui, mas só resumindo, só citando o que eu disse no vídeo anterior, não é certo dizer a uma pessoa que nega a existência do demônio ou do diabo
taxar como hereges, porque ser herege é negar um dogma de fé. Se o demônio e o diabo nunca foram declarados em nenhum concílio ecumênico, nem por ex-cátedra como dogma de fé, é errado chamar alguém que negue essa criatura como herege, porque está negando que dogma, se não tem dogma. Aí ele vai dar essa desculpa aqui. Ah, porque não precisa, porque é um pressuposto. Pois é, você está partindo de um pressuposto, não é real. É um pressuposto, não é real. Quando a igreja declara um dogma, uma verdade de fé como dogma de fé, é porque alguns teólogos tiveram dúvidas. Hoje, em pleno século XXI, 2024, temos 90% dos teólogos pelo mundo todo que duvidam não só da existência do diabo, a demônio, como na atuação dele no nosso mundo. Aí ele vai comparar com Deus. Ah, porque tem verdades que não são dogmas de fé, assim como a existência de Deus. Em primeiro lugar, a existência de Deus não é matéria de fé. Então a igreja nunca vai dizer que a existência de Deus é dogma de fé. Então essa desculpa dele aqui já cai por terra. Porque Deus, a existência de Deus é matéria da razão. À luz da razão, pela filosofia, pela metafísica, até pelos estudos experimentais da observação dos fatos observáveis do nosso mundo, conseguimos entender, aceitar com razão, com lógica, a existência de Deus. Porque Deus colocou a necessidade no inconsciente humano de que existe Deus. Todo ser humano sabe que Deus existe. Em todas as épocas, povos, rações, raças, religiões, o ser humano sempre nasceu com a necessidade de acreditar numa divindade única e não em duas, um bom e um mau. Então conseguimos descobrir que Deus existe pela razão. Por isso que não precisa ser dogma de fé, porque a existência de Deus ela é palpável, ela é detectável na matéria, na natureza, no universo, no ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma espiritual com características semelhantes a Deus, que é puro espírito. E a nossa alma espiritual tem efeitos espirituais que a parapsicologia já provou cientificamente. Então, cientificamente, existe uma faculdade espiritual no ser humano. Se é espiritual, é eterna, é imortal. Isso quer dizer que sobrevive à morte física. Se sobrevive à morte física, vai existir aonde? Em qual dimensão? A igreja propõe céu ou inferno. Se existe céu ou inferno, é porque tem que ter Deus que criou tanto a dimensão natural quanto a dimensão sobrenatural. Então, uma coisa implica a outra. É questão de razão, não é questão de fé. Deus existe, podemos comprovar pela razão. Por isso, a existência de Deus não é matéria de fé, é matéria de razão. Por isso que a igreja nunca vai declarar dogma de fé, porque é matéria de razão. Mas outros aspectos da divindade é matéria de fé, e nisso sim temos dogma. Só para vocês ficarem sabendo, a igreja declarou 43 dogmas de fé ao longo desses 21 séculos, que dividimos em 8 classificações, ou categorias é melhor. A primeira categoria são os dogmas sobre Deus. Aqui tem o aspecto religioso, que é a existência de Deus como objeto de fé. Segundo dogma, a unidade de Deus. Ou seja, existe um só Deus, não existem outros deuses. Todos os outros deuses que as religiões ensinam e dizem terem sido reveladas por esses deuses, etc., são falsos, são pagãos, são vãos, entendeu? Não existem. Só existe um Deus, que é o Deus de Jesus Cristo. Outro dogma sobre Deus é que Deus é eterno. Deus não é material. Deus não está preso à matéria, ao tempo, à física, ao nosso universo palpável. Deus, quando digo que Deus é eterno, é que Deus vai além do passado, presente e futuro. Para Deus não existe futuro e passado. Para Deus só existe o presente. Deus é.
Deus não foi e Deus não será. Deus é, porque Deus está fora do tempo. Isso é ser eterno. E somos semelhantes a Ele, porque Ele nos criou com uma alma espiritual. E o último dogma sobre Deus é a Santíssima Trindade. É dogma de fé que Deus, apesar de ser um só, é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. É um Deus trino e uno. Aí ele vai dizer que a igreja não declarou a existência da alma humana. Por favor, que isso, senhor? Eu não entendo, cara, sério. Em média, um seminarista passa 10 anos no seminário, tendo as suas formações no seminário, faculdade de filosofia, faculdade de teologia, tem que defender TCC, trabalho de conclusão de curso, tanto em filosofia quanto em filosofia. Alguns, como talvez no caso dele, faz mestrado para defender uma dissertação que já existe, faz doutorado em teologia, passa praticamente 20 anos se formando, estudando, é ordenado padre para comentar esse tipo de besteira. Será mesmo que ele não sabe ou ele tá fingindo que não sabe, só para defender o demônio? Porque, pô, dizer que a igreja não declarou a alma humana como dogma é muita sacanagem. É uma desonestidade. A igreja já declarou dogmas sobre o ser humano. Um deles é exatamente esse. O homem é formado de corpo material e animado por uma alma espiritual. É dogma. Negar isso é heresia. Vamos ver o que diz esse dogma. Este dogma foi afirmado no Quarto Concílio de Latrão, 1215, sob Inocêncio III, e no Concílio Vaticano I, sob Pio IX. Segundo a doutrina da Igreja, o corpo é parte essencialmente constituinte da natureza humana e a alma também constituinte, tá? Então, os dois formam uma unidade. E não carga e estorvo, como disseram certos hereges, como se o corpo fosse uma coisa ruim, que a alma tem que se libertar. Não. Um depende do outro para existir. Esse é o ser humano. Se separa, não existe ser humano. É ser humano. Não existe alma sem corpo nem por uma fração de milionésima de segundo. Igualmente, para defender o dogma católico contra os que dizem que consta três partes essencial: corpo, alma e espírito. Também é uma bobagem dizer que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Nós não somos feitos de três coisas, somos feitos de uma só coisa: corpo e alma espiritual. Quando falamos que o ser humano tem espírito, queremos dizer que a alma do ser humano é espiritual, porque existem outros tipos de alma: a alma vegetal, a alma animal, a alma mineral e etc. Então, no ser humano é diferente. É uma alma, só que é uma alma espiritual. Por isso que quando falamos que o ser humano também é espírito, não quer dizer que é uma terceira coisa, não. Queremos dizer que a alma do ser humano é espiritual. Nesse concílio, o documento Denzinger, no número 338, vai dizer que o homem tem apenas uma alma racional e intelectual. A alma espiritual é o princípio da vida espiritual e, ao mesmo tempo, o é da vida animal, vegetativa e sensitiva. Denzinger, 1655. E por último, de que a revelação divina também não seria dogma. Ora, todos os dogmas da igreja são assinados por milhares e milhões de milagres. Toda a revelação do Pai pelos profetas no Antigo Testamento, do Filho em Jesus Cristo nos Evangelhos e pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que caiu sobre os apóstolos no dia de Pentecoste, até o último livro do Novo Testamento, terminando com a morte de São João Evangelista, escrevendo o livro do Apocalipse, etc. Toda essa revelação da Santíssima Trindade foi assinada por milhares de milagres. E depois, ao longo da igreja, assinada com milagres. Aí eu te pergunto, entre a revelação divina, que foi assinada por milhares de milagres, que o próprio Padre José fala aqui que não é dogma de fé, e o demônio, que também não é dogma de fé, que milagre confirma a existência e atuação do demônio? Porque quando a gente diz que o demônio age no nosso mundo, a gente está dizendo que um ser
sobrenatural está agindo no nosso mundo. Se está agindo é porque ele tá causando um efeito sobrenatural no mundo. Porque a causa é o demônio. Que na teoria o demônio é um ser sobrenatural. Se a causa é sobrenatural, tem que ter um efeito sobrenatural. E o efeito sobrenatural no nosso mundo, por definição, é milagre. Porque o que é milagre? É um fenômeno sobrenatural, não do nosso mundo, agindo no nosso mundo. E é dogma de fé que o milagre é exclusivo de Deus, desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, em 325. Isso é dogma de fé para todos os cristãos. O milagre é exclusivo de Deus e Deus não permite falsificar a sua assinatura, que é o milagre. Então eu te pergunto, que heresia é essa de dizer que o demônio age no nosso mundo? Mesmo que o demônio existisse, lá no mundo dele, porque se ele existe ou não é problema dele. E se existe, é lá no mundo dele. Aqui no nosso mundo, só Deus age no nosso mundo. Onde que eu me fundamento nisso? Revista Científica de Parapsicologia, número 10, ano 2º, lançada em agosto de 1974. No artigo do Dr. Bruno Fantoni, que era colaborador do CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que publicava esse periódico, vai dizer assim: a noção definitiva do diabo como ser repugnante com poderes para realizar ações prodigiosas de caráter ímpio concretiza-se com o pensamento de São Irineu e com o Concílio de 547, que afirmou a existência do inferno e dos demônios. Então, mesmo que fosse dogma de fé, o nosso problema aqui não é se o demônio existe ou não, isso é problema dele. O que a gente enfatiza é que o demônio no nosso mundo não faz absolutamente nada. E o Dr. Bruno ele vai encerrar o artigo dizendo assim: hoje, observa-se em todo o mundo um notável incremento da magia, do ocultismo, do mítico e, dentro dessa tendência, um destacado esplendor do satanismo. E a culpa disso é de nós cristãos. Não seria estranho que voltássemos às piores épocas de superstição demonológica da Idade Média, da Idade Primitiva, porque com comentários desse tipo do Padre José e de outros, parece que a gente está voltando para a Idade Média. A gente está voltando para a ignorância da Idade Primitiva, onde toda essa mentalidade mágica, que tudo assim é mágico, tudo tem poderes e seres de outro planeta, de outras dimensões, ficam controlando a nossa vida. Deus criou a gente com livre-arbítrio. Assuma a sua responsabilidade, porque é muito fácil dizer: ah, foi o demônio que mandou fazer isso, foi a serpente do Jardim do Éden que tentou. Assuma o teu erro, rapaz, vira homem. E ele vai concluir assim: seria muito de lamentar que hoje, olha como esse texto é bem atual, seria muito de lamentar que hoje, como na Idade Média, os teólogos, em um terreno que só indiretamente lhes pertence, fossem de novo os responsáveis pela volta ao satanismo ou a uma epidemia de possessões do demônio. Por quê? É por causa dessa defesa do demônio que muitas pessoas até hoje ficam com essa epidemia de possessão. Porque quando a paróquia tem um pároco equilibrado, uma mente bem formada, quando o padre é culto, os paroquianos também são equilibrados. Agora o padre fica fomentando essas mentalidades mágicas do passado, aí o que ele vai ter aqui? Em toda adoração, retiro, vigília, vai ter esse show de possessões. A culpa é dele mesmo. Então, lamentavelmente. Então está aqui refutado. E muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.